Então, gente, nós vamos corrigir a nossa primeira prova do segundo bimestre, ok? Determinada massa de um gás perfeito sofre a transformação AB indicada no diagrama. O valor da temperatura T2 é... Então, a primeira coisa, nós temos que ver do que versus o que esse gráfico. Então, esse gráfico é de pressão em função do volume. E esse gráfico é uma parábola. Um gráfico de pressão versus volume com uma parábola significa que tanto o T1 quanto o T2 são isotermas. Qualquer ponto de T1 vai ter 300 Kelvin, qualquer ponto de T2 vai ter a temperatura B. Nas isotermas, o que a gente pode fazer? Toda vez que a gente encontrar gráfico PV, a gente pode usar a relação, ó. Vamos chamar isso aqui de A, né? Então, a pressão de A vezes o volume de A dividido pela temperatura de A, a equação geral tem que ser igual a pressão de B vezes volume de B dividido pela temperatura de B. Só substituir os dados que eu chego facilmente, as unidades já estão corretas, não tem que substituir, transformar nada. Temperatura está em Kelvin, ok, não pode ser em Celsius. Então vamos lá. PA, pressão de A, 6, vezes volume de A, 1, dividido pela temperatura de A, 300, é igual. Pressão de B, 8 vezes volume de B, 2,5 dividido por T2. Então, vai ficar 6 vezes 1, 6 por 300 é igual 2,5 vezes 8 dá 20, 20 sobre T2. Resolvendo aqui vai dar T2 é igual a 3.000 vezes 2.000 dividido por 6, que vai dar 1.000. Temperatura sempre em Kelvin. Resposta 1.000 K. Número 2, atenção nessa questão de número 2. Uma dada massa de gás perfeito realiza uma transformação cíclica, como está representada no gráfico pressão versus volume. O trabalho realizado pelo gás no ciclo é: toda vez que eu tiver um gráfico pressão versus volume, o trabalho pode ser dado pela área do gráfico pressão versus volume. Então, a área aqui vai ser a área desse triângulo. Vai ser base vezes altura sobre 2. Quem é a base? É esse valor aqui. 6 menos 2, 4. Só que aqui está em centímetros cúbicos. Então, tem que multiplicar o quê? Centímetro cúbico, decímetro cúbico, metro cúbico. Eu tenho que andar 2 casas para a esquerda de centímetro para metro. Só que cada casa tem 3 números, que é 10 a terceira. 2 vezes 3, 6. Então, tem que multiplicar por 10 a menos 6. Metros cúbicos, porque aqui está em Pascal, então o volume tem que estar em metros cúbicos. E qual que é? Essa é a base. E a altura? A altura é isso aqui, 3 menos 1, 2, vezes 10, ó, olha aqui, entre parênteses, a quinta. Então, o trabalho vai ser a base, que é 4 vezes 10 a menos 6 metros cúbicos, vezes a altura, que é 2 vezes 10 a quinta Pascal. Pascal é o mesmo que Newton por metro quadrado, é a unidade correta no SI, dividido por 2. Cortei, trabalho é igual 4 vezes 10 a menos 1 Joule. Presta atenção, eu tinha marcado errado no gabarito, então ele corrigiu errado. Então, o que eu fiz? Eu anulei essa questão e dei um ponto para todo mundo, ok? Todo mundo, vocês vão ver lá na nota do SIGA que todo mundo tem mais um ponto. Eu anulei porque ela saiu errado. O gabarito na hora da correção, o sistema faz a correção. Então, eu anulei essa questão e dei um ponto para cada um. Mas a resolução dela era simples, bastava calcular a área. Só fiquem atentos que o trabalho é a área do gráfico pressão versus volume. Se fosse, por exemplo, pressão e temperatura, não poderia achar a área para achar o trabalho. Número 3. Um gás é submetido ao processo ABC, indicado no gráfico, P versus V. O trabalho total realizado pelo gás nesse processo é... Agora, a gente tem aqui, ó, ABC. Agora não é um ciclo. Qual que é o trabalho? O gráfico é pressão versus volume. Então, o trabalho é a área do gráfico pressão versus volume. Como ele não está fechado, é a tela embaixo, que é base... 2VO, que é 3 menos 1, e aqui vezes a altura, que é 3PO. Então, trabalha a área do gráfico. Aqui é um retângulo, a área do retângulo, base vezes altura. Base 2VO, altura 3PO. Trabalho é 2 vezes 3, 6VO-PO. 6PO-VO, ok? Número 4. Regina estaciona seu carro movido a gás natural ao sol. Considere que o gás no reservatório do carro se comporta como um gás ideal.
Assinale a alternativa cujo gráfico melhor representa a pressão em função da temperatura do gás. Gente, num tanque de combustível, o volume dele é fixo, é o volume do tanque. O volume do carro é 40 litros, 50 litros, 35 litros. Então, o volume é constante. Quando o volume é constante, a pressão, se eu aumento a pressão, eu diminuo, ou melhor, se eu aumento a pressão sobre o gás, as partículas ficam mais próximas e, consequentemente, mais agitadas. Então, a pressão é diretamente proporcional à temperatura. Como é que é um gráfico de grandezas proporcionais? Uma reta inclinada. Resposta certa, letra D. Ok? Só lembrar que é volume constante, P e T são proporcionais. Essa questão aqui era só jogar na fórmula. Delta L é igual a LO vezes alfa vezes delta T. Ele quer o alfa. Delta L, eu tenho aqui o LO e o L final. Então, quem é o delta L? É esse menos esse. 1,0001 menos 1 vai dar 0,0001. É igual a LO, que é 1 vezes alfa vezes delta T, que é 0 até 50. Alfa vai ser igual a 1 vezes 10, a 1, 2, 3, 4, a menos 4, dividido por 50, que é 5 vezes 10 a primeira. 1 por 5 é 0,2. 10 a menos 4, o 10 a primeira sobe com menos 1. Então, vai dar 0,2 vezes 10 a menos 5, que é o mesmo que 2 vezes 10 a menos 6. Essa era a resposta correta, graus Celsius a menos 1. 2 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Número 6. Um gás ideal encontra-se inicialmente a uma temperatura de 750 graus Celsius. Lembrando que qualquer equação de gás ideal só é válida a temperatura em Kelvin, porque o modelo de gás ideal só vale para a temperatura em Kelvin. Então, 150 mais 273, quanto que vai dar? 150 mais 273, 423 K. E uma pressão de P1 de 1,5 atm. Mantendo-se a pressão constante, então P2 também vai ser 1,5 atm. Seu volume será dobrado. Então, não falou quanto que é o volume, mas se eu chamo o V1 de V, o V2 vai ser 2V. Pauliane, se eu quiser dar valor, chamar um de 1 e o outro de 2, pode também, não tem problema. Nenhum, desde que um seja o dobro do outro. E sua temperatura vai aumentar para, quero saber, o T2. Então, o que eu vou fazer? P1, V1 sobre T1 é igual a P2, V2 sobre T2. A pressão é constante, né? Então, já posso cortar ela antes de substituir. V1 é V dividido por T1, que é 423, é igual a V2, que é 2V, dividido por T2, que eu quero saber. Esse V corta com esse V. T2 vai ser igual a 846 Kelvin, menos 273 vai dar 573 graus Celsius. 573 graus Celsius. Não podemos esquecer que qualquer equação de gás ideal só admite temperatura em Kelvin. Então, eu jogo para Kelvin e depois a resposta está em Celsius, eu jogo para Celsius de novo. Essa daqui era só de completar. Quando o recipiente totalmente preenchido com um líquido é aquecido, a parte que transborda representa sua dilatação aparente, é o que vaza. A dilatação real do líquido é dada pela soma da dilatação do frasco e dilatação aparente. É o frasco mais o que vaza. Letra A, aparente, real, soma e aparente. Número 8. Uma esfera de certa liga metálica, ao ser aquecida de 100 graus Celsius, tem seu volume aumentado de 4,5%. Quando me dá em porcentagem, então é delta V sobre VO é 4,5%. Uma haste dessa mesma liga, ao ser aquecida de 100 graus Celsius, do mesmo valor, terá seu comprimento aumentado de delta L sobre LO vai ser igual. Qual que é a diferença? Vamos ver o seguinte. Delta V sobre VO é igual a 3 vezes alfa vezes delta T, não é assim? E delta L sobre LO é igual a alfa vezes delta T, certo? O delta T é o mesmo para todos. Delta T é 100 e 100.
tanto para a liga quanto para a esfera, certo? Então, qual que é a diferença aqui? A diferença é esse 3, ó. Então, o ΔV sobre VO é 3 vezes maior do que o ΔL sobre LO. Então, se o ΔV sobre VO é 4,5, o ΔL sobre o LO só pode ser 4,5 por 3, que vai dar 1,5. Porque a diferença está aqui, ó. O ΔV sobre VO é 3 vezes maior, porque o volume são 3 dimensões. E no comprimento são apenas uma dimensão. O ΔT é o mesmo para ambos. Número 9. As dimensões da face de uma placa metálica retangular a 0 graus Celsius são 40 por 25. Então, vamos lá. 40 por 25. Então, a área inicial é 40 vezes 25. 1.000 centímetros quadrados. O coeficiente linear é 2,5 vezes 10 a menos 5. A área dessa face plana é 60 graus, ΔT, ele quer saber a área A final. Então, ΔA é A0 vezes 2α vezes ΔT. ΔA é 1.000, ele quer em centímetros quadrados, vamos usar 2 vezes 2,5 vezes 10 a menos 5, vezes variação de temperatura, que é 60. ΔA vai dar 2,5 vezes 2 dá 5, vezes 6 dá 30. 30 vezes 1.000 vai dar 30.000, vezes 10 a menos 5 vai dar 3 centímetros quadrados. Então, qual que é o A? O A, a gente não sabe que ΔA é A menos A0? O ΔA é 3, o A eu quero saber, o A0 é 1.000. Então, o A é igual a 3 mais 1.000, que é 1.003. O A é a área final, 1.003 centímetros. Tá certo? Prestem atenção nas unidades. Aqui ele não pediu em metro, então não passei nada para metro, não tem problema. Porque o ΔT em graus Celsius e o alfa é graus Celsius a menos 1. Então o A, você usa aqui em centímetros, sai em centímetros, você usa em metro, sai em metro. Certo? Última questão, tem um gráfico P versus V e quero descobrir V1 e V2. É aquele caso simples. P1, V1 sobre T1 é igual P2, V2 sobre T2, que é igual P3, V3, vamos colocar assim, ó, P0, V0, T0 é igual a P1, V1 e T1, que é igual a P2, V2 sobre T2. Esse aqui é o P0, ó, 9 vezes 2. Observem, a figura representa uma isoterma. Se é isoterma, T0 é igual a T1, que é igual a T2. Então, todos os T são iguais, então eu posso cortar. Então, eu posso usar só P0, V0 é igual P1, V1, que é igual a P2, V2. Quem é P0? 9 vezes 2 é igual a 6 vezes V1, que é igual a 3 vezes V2. 9 vezes 2, 18 é igual a 6 V1. V1 é igual a 3 litros. E aqui, 9 vezes 2 é igual a 3 vezes V2, que isso aqui é tudo uma igualdade. Eu posso igualar esse primeiro com esse, ou esse com esse, tanto faz. 18 é 3 V2, V2 é igual a 6 litros. Descobri V1 e V2, 3 e 6 litros. Ok, gente? Então, eu acho que a prova estava simples aí, né? Dentro das listas que a gente fez no decorrer das aulas que foram cobradas. Tá? Só ficando claro aí aquela questão da área, eu aumentei a nota, cancelei a questão e dei um ponto para todo mundo, já que o erro de colocar o gabarito foi meu, certinho?